começando mais uma transmissão aqui da Igreja Batista do Frade. Nós convidamos a todos os irmãos, amigos, parentes, vizinhos, de perto e de longe, para nós cultuarmos ao nosso Deus como Ele é digno. Hoje é domingo e domingo é a nossa primícia da semana, né? Nessa noite Deus tem uma palavra para o nosso coração, uma palavra de conforto, de descanso, de esperança, de renovo. Eu quero ler agora, antes de nós conversarmos, 2 versículos da Bíblia que se encontram no Salmo 27, os versículos 13 e 14, que dizem assim: pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos orar? Vamos dedicar esse tempo, dedicar a nossa atenção. Vamos consagrar nossos pensamentos, sentimentos, motivações, colocar tudo diante de Deus para louvá-lo, para glorificá-lo, para bendizê-lo, para adorar. Um atraso aqui, problemas técnicos, mas nós estamos de volta, tá? Para prestar um culto ao Senhor junto com vocês. Vão se conectando, quem desligou aí, liga de novo, vamos embora, porque a gente tem que cantar para o Senhor. A semana Ele nos deu, livramentos Ele nos deu, e hoje é o dia de festejarmos a Ele, de cantarmos para Ele. E nós vamos nos render ao Senhor. Vamos cantar Eu Me Rendo. Vamos lá, gente. Nós
que fez por nós tantas coisas e ainda faz por nós. Todos os dias quando a gente acorda, nós vamos cantar. Hosana.
Nós temos vivido dias cheios de expectativas como Igreja de Cristo em relação à crise que estamos vivendo, né? Estamos atravessando uma crise sanitária por conta dessa pandemia que assola o Brasil e o mundo, e particularmente como o Brasil, como país, nós estamos também percebendo que se avizinha a nós uma crise política e também uma crise econômica. Temos vivido dias difíceis em que precisamos renovar nossas forças em Deus e pedir a Ele força e graça, né, para atravessar esse tempo. Como igreja, nós esperamos o dia de estarmos de novo com a casa cheia, inclusive de poder abraçar e beijar os irmãos, louvar e glorificar o nosso Deus, como corpo, como família, como rebanho de Jesus que somos. E enquanto isso não acontece, nós vamos nos comunicando por aqui. Eu quero aproveitar, mandar um abraço aos irmãos, um abraço aos amigos e dizer da minha disposição em atender na medida do possível, né, como pastor. Estou à disposição pelo telefone, pelo WhatsApp, aberto a qualquer contato, a necessidade dos irmãos e amigos. É um tempo diferente da igreja, né? Em especial, quero mandar uma saudação para os irmãos mais velhos, pedir que redobrem os cuidados, né, em relação à sua saúde. E também dizer que tenho ouvido testemunhos, boas palavras de irmãos que têm aproveitado esse tempo de quarentena para estar com a família, para viver experiências muito gratificantes, interessantes, prazerosas, de brincadeiras, de um tempo de qualidade juntos, inclusive de culto doméstico, de reflexão à palavra, de oração, de louvor, como família. Graças a Deus por isso. Pois bem, queridos, eu quero ler com os irmãos e para os irmãos o texto do livro de Isaías, do capítulo 40, nos versículos 28 a 31, e meditar com os irmãos, especialmente no versículo 31 de Isaías 40. Portanto, o texto de Isaías 40, de 28 em diante, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se fatiga, ou melhor, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão. E aí a gente chega na parte mais bonita, e nesse momento, né, aqui eu quero explorar mais com os irmãos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Como nós estávamos dizendo, como precisamos renovar nossas forças nesses dias que estamos vivendo, né? Nesses dias de crise. E como renovar as forças? A dica da palavra de Deus e a orientação de Deus é nós renovarmos as nossas forças esperando no Senhor, esperando nele, né, força, graça e a própria providência, intervenção do Senhor, e esperando esse dia passar. Quero pensar com os irmãos nessa noite sobre esperar no Senhor, algumas questões práticas sobre isso e como a gente aplica isso na nossa vida. O que é esperar no Senhor? Esperar no Senhor, irmãos, é uma atitude,
não é uma falta de atitude. Esperar no Senhor não é fazer de contas que não está acontecendo nada, que não implica comigo, que não mexe comigo, que não me diz respeito. Esperar no Senhor não é, inclusive, se eximir de responsabilidades, diante de um quadro todo que me afeta e que afeta todo mundo ao meu redor. Esperar no Senhor não é isso. Tem a ver com compartilhar com Deus, colocar para Deus a minha realidade, a minha inquietação e aquilo que me perturba. Esperar, portanto, é uma atitude e não uma falta de atitude. E que atitude é essa, esperar no Senhor? É uma atitude de fé. A palavra de Deus diz que o justo vive pela sua fé. Ele se orienta, ele se comporta. A sua fé o alimenta, projeta para aquilo que Deus diz. A palavra de Deus então diz que o justo vive pela sua fé, crendo que Deus se importa e que Deus inclusive interage, respondendo à sua oração. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esperar no Senhor é uma atitude de confiança em Deus e um exercício de esperança. Esperança é uma das virtudes cristãs mais importantes. A Bíblia fala de entregar para Deus, de confiar em Deus, de descansar em Deus, e o mais Ele fará. Mas é mesmo uma atitude de esperança, de confiança em Deus. Esperar no Senhor também é uma atitude de submissão e de obediência, e é uma atitude, um exercício de descanso e alívio. Jesus mesmo fala para nós assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele fala, depositem em mim, troquem comigo o fardo, a preocupação de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas esse é o convite de Jesus: descansem em mim, compartilhem comigo, falem comigo. Como esperar no Senhor? Se é importante saber que esperar no Senhor é uma atitude, como esperar no Senhor? E aqui eu quero falar de duas maneiras, de duas dicas de esperar no Senhor. Primeiro, baseado no texto de Filipenses, no capítulo 4, os versículos 6 e 7, que dizem assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Pelo contrário, ou antes de tudo, antes de mais nada, aquilo que perturba a sua paz, aquilo que tira o seu sono, você deve transformar isso em oração, em súplicas e em ações de graças e entregar para Deus. E aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, diz a Bíblia, em Cristo Jesus. Então, esperar no Senhor é esperar em oração, em súplicas e em ações de graças. É incrível como as orações, as súplicas e as ações de graças trazem descanso para nossas almas. É incrível como as orações, as súplicas e as ações de graças são um exercício de renovo, de revigoramento, de restauração da saúde espiritual, da saúde mental e da saúde física também. Por isso a Bíblia diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E quem diz isso, viveu um tempo de extrema turbulência também. O profeta Isaías, no tempo dele, fala isso num tempo de uma turbulência enorme. E agora, de novo, a palavra de Deus fala que a gente deve esperar em oração, em súplicas e com ações de graças. Mas também uma outra dica na Bíblia de como esperar no Senhor, baseada no Salmo 40, o versículo 1, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar no Senhor requer de nós paciência, entender que Deus tem o seu tempo e seu modo de agir.
Saber que Deus é o mesmo, que não muda, né? O guarda de Israel, que não cochila, que não dorme. Esperar no Senhor, então, com orações e súplicas e ações de graças, e esperar com paciência. Por que esperar no Senhor? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, para quem não há impossível. Porque esse Deus Todo-Poderoso é Deus de misericórdia e graça. E esse Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia e graça, é o nosso Pai, é o Deus da nossa fé. E esse Deus, nosso Pai, Deus da nossa fé, Todo-Poderoso, de misericórdia e graça, é bom e fiel. Por isso, nós podemos confiar e esperar nele. A palavra de Deus diz no Salmo 34: provai e vede que o Senhor é bom. Como são felizes, como são bem-aventuradas as pessoas que confiam nele. O Salmo 145, versículo 9 diz que o Senhor é bom para com todos. Mas no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículos 25 e 26, diz que Deus é bom de uma forma especial sobre os que esperam nele. Bom é o Senhor para com os que esperam nele. E diz ainda o versículo 26: bom é ter esperança e aguardar em silêncio o livramento, a salvação que aparece lá no texto, né? Tem sentido de livramento de Deus, de agir de Deus, de ação de Deus. É bom ter esperança e aguardar o agir de Deus sobre as nossas vidas e sobre as circunstâncias. Por isso, esperar no Senhor, porque Ele é bom para com todos, Ele é bom para com os que esperam nele, e Ele em especial, Ele é bom, né, para com quem espera nele, né? Ele é bom e fiel. Quando Deus nos manda esperar nele, eu fico imaginando a fidelidade de Deus. Porque se a minha esposa me pede alguma coisa e eu peço para ela esperar, e eu digo que ela espere, ai de mim se eu me esquecer. Ai de mim, né, se eu der o dito pelo não dito. Isso a minha esposa. Se a minha esposa pode esperar em mim quando eu digo espera, quanto mais nós podemos esperar em Deus, que é bom e fiel. Ele nunca se esquece. E quando Ele diz para esperar nele, é porque Ele já está agindo, inclusive. Então, queridos, nesta noite, a palavra de Deus que chega para nós é esperar no Senhor. Porque esperar no Senhor renova nossas forças. E nós vivemos um tempo que precisamos muito ter o nosso vigor renovado. Estamos vivendo um momento como igreja, como pessoas, como famílias, como cidadãos, que nós precisamos renovar nossas forças, a nossa força espiritual, nossa força mental, nossa confiança em Deus, nossa confiança no país, na economia, nossa confiança de superar essa crise, né, dessa pandemia, dessa crise sanitária que estamos vivendo. E a palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, que se nós esperarmos em Deus só nesta vida, somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E eu trago esse texto aqui para dizer algumas coisas. Primeiro, a maior miséria dos homens, diz a Bíblia, é não esperar no Senhor, esperando em outra coisa, em outra pessoa, por exemplo, até mesmo em governo, né? Nós estamos vivendo um momento que precisamos orar, levantar súplicas, orações, deprecações, como diz a Bíblia, em favor das autoridades, dos que estão em iminência, né? O país requer dos cristãos isso, mais do que nunca. Nós precisamos esperar no Senhor, não podemos esperar no presidente, nos ministros, nos governadores, nos prefeitos, mais do que em Deus. Temos que esperar no Senhor.
Seríamos miseráveis se nós não esperássemos no Senhor, se esperássemos pela economia, pela política, enfim, pela bondade dos homens. A maior miséria humana é não esperar no Senhor. Mas às vezes, tendo um Deus fiel e bom, um Deus todo-poderoso, um Deus que não muda, nós acabamos de nos acomodar e não esperar nele. E aí esse versículo diz que se nós esperamos nele só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E o texto diz, não só nesta vida, porque nós aguardamos outra vida, nós aguardamos uma vida eterna no céu pela nossa fé, perfeita, e nós esperamos que um dia nós vamos viver essa realidade, quando nós entrarmos com o nosso irmão mais velho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, quando Ele nos apresentar o nosso Pai e seu Pai, Abba, a quem Ele chama de Abba, e eu vou chamá-lo de Abba também, nós esperamos essa vida. Mas a nossa fé, que é viva, a nossa esperança, que é viva, nosso Cristo ressuscitado, que é vivo, nos projetam, nos garantem e nos transportam para essa vida futura. Mas a fé em Deus não é para ser usada esperando em Deus só na outra vida. O texto diz que nós não podemos esperar só nesta vida. Isso quer dizer que nós podemos esperar nesta vida também. Nós podemos esperar em Cristo também nesta vida. O que esperar dele, além de perdão e salvação? Não é que podemos esperar conforto, consolo, livramento, proteção? Não é que podemos esperar sabedoria, direção, orientação? Não é que podemos e devemos orar e esperar porque o reino de Deus está aqui e entre nós? Nós podemos e devemos esperar justiça, paz e alegria, especialmente alegria no Espírito. Podemos esperar graça e favor para nós e para o nosso país. Podemos esperar graça e favor para nós e para o mundo que sofre. Podemos esperar graça e favor para nós e para o mundo criação, para o planeta, para a ecologia. A palavra de Deus no Salmo 27 diz uma coisa linda e preciosa que eu quero ler aqui para os irmãos. No Salmo 27, o versículo 13, estou acessando aqui na minha Bíblia, Salmo 27, versículo 13. Se você tem a sua Bíblia aí em casa também, você, por favor, abra a sua Bíblia e fica com esse texto. 13 e 14 do Salmo 27, que dizem assim: pereceria, eu ia esmorecer na minha fé, na minha esperança, no meu amor, no meu trabalho como cristão, eu pereceria sem dúvida, diz a palavra, se eu não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes, nesse mundo, nessa terra, nesse tempo. A gente não tem uma firmeza tão grande a ponto de resistir, passar a vida toda sem ver a graça e o favor de Deus se manifestando em nosso favor. Ninguém é tão forte espiritualmente nem mentalmente para viver a sua vida toda como um cristão sem ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Ninguém é tão grande, tão forte que possa passar a vida toda sem ver o agir de Deus sobre si, sobre a sua casa. Por isso a Bíblia diz: eu pereceria com certeza se eu não cresce que veria a bondade de Deus na terra dos viventes. E ainda a Bíblia diz assim: então, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É o conselho bíblico.
Salmo 27, versículos 13 e 14. Há um outro texto também, de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13, que diz assim: portanto, eu estou acessando aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. A Bíblia diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente. Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Cingindo os lombos do nosso entendimento, ou seja, apossando-nos do entendimento, do discernimento espiritual que temos pela palavra de Deus e por aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração, diz a palavra de Deus. Esperemos inteiramente, confiadamente, ousadamente na graça de Deus. Esperemos então, irmãos, porque esperar no Senhor, como diz o texto, renova as nossas forças. Que Deus renove a sua força, que Deus renove a sua fé, que Deus renove a sua esperança, que Deus renove o seu amor, que Deus renove o seu vigor, que Deus renove a sua disposição de servir a Ele, de trabalhar para Ele, propagando o reino, mostrando o reino. Que Deus renove em você o entendimento de encarnar o Evangelho, onde quer que você esteja. Que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a graça de Deus seja sobre a sua família, que a graça de Deus seja sobre toda a igreja dele, né? Aqui no Frade, em Macaé, no Brasil e no mundo. Que a graça de Deus seja sobre o nosso povo e sobre todos os povos nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Eu quero convidar você para nós orarmos juntos mais uma vez. Deus, nós cremos que a Tua palavra, Senhor, é alimento, é direção, é remédio, que nos fortalece, que nos renova, que renova nossas forças. Pai, não permita que nenhum filho Teu esmoreça, ó Deus, de suas forças, mas que sejam, ó Deus, fortalecidos e renovados, que sejam abençoados pela Tua palavra e das muitas maneiras pelas quais o Senhor tem falado nesses últimos dias. Senhor, ensina-nos a sermos igreja nesse tempo, a proclamarmos o Evangelho, a compartilharmos, ó Deus, o Evangelho em palavras, em ações e atitudes, ó Deus. Pai, e em nome de Jesus, que as orações, os louvores e a palavra compartilhada possam nos conduzir, ó Deus, para essa atitude que esperamos, ó Deus, que é exatamente esperar no Senhor, esperar a Tua graça sobre o nosso país, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, que é a Tua igreja, ó Deus, a qual nós pertencemos. Por isso nós oramos, ó Deus, nós esperamos no Senhor, nós não temos outro Deus além de Ti. Nós não colocamos, ó Deus, essa confiança que temos no Senhor em homens, em autoridades, em ninguém, em nenhuma força, em nenhum outro Deus. E nem, ó Deus, tiramos de nós mesmos forças, ou sabedoria, ou poder, ó Deus. Porque nós te pertencemos, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Por isso nós oramos, descansando no Senhor. Ajuda-nos e ensina-nos a descansarmos no Senhor, a esperarmos inteiramente na graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos terminando, nós vamos ainda cantar um dos nossos cânticos. Eu fico por aqui desejando a você e a sua família uma semana abençoada, um restante de noite na presença do nosso Deus. Que a graça de Deus seja sobre você,
também agradecendo o prestígio, né, da sua assistência, da sua audiência. Deus abençoe. Amém. Para encerrar, nós vamos cantar uma música que eu tenho muito saudade de alguém cantar de novo comigo. Espero que ela esteja assistindo e que domingo que vem cante comigo. Nós vamos cantar Bia